Estamos iniciando mais um podcast pela nossa Superídio Telecom, TV a cabo, Canal 20. E hoje nós temos o prazer de receber novamente Dr. Jamil Khalili. Isso aí. Jamil Khalili. Jamil Khalili. Jamil Khalili. O Jamil, como todos sabem, é advogado. Isso. Vereador. Membro da Academia de Letras de Valadares. Isso. E hoje nós vamos falar sobre Machado de Assis, que é um dos maiores escritores da língua portuguesa. O Jamil é membro da Academia de Letras de Valadares. Isso aí. E o seu patrono é o Machado de Assis. Isso aí. E a TV a cabo, a Superídio Telecom, está com essa parceria com a Academia de Letras. Todas as quintas-feiras nós temos aqui um escritor. Isso aí. É um prazer, Jamil. Eu que agradeço, Toninho. Agora para falar de um assunto mais leve, mais gostoso, né? A literatura brasileira. Mas aí, Jamil, antes de falar sobre literatura, escuta, você desculpa, é uma oportunidade de recebê-lo, porque o Jamil, ele é vereador, fez parte aí desse processo aí de cassação do prefeito. E todo mundo está curioso em ter mais informações, né, sobre a situação. Eu mesmo fiquei muito surpreso de uma cassação que é a primeira cassação em Valadares. Primeira da história de Valadares. Um placar tão absurdo. A largo, né? Ô, Jamil, fala para nós. Toninho, qual foi a sua experiência aí como... Falo que a Câmara dos Vereadores, por incrível que pareça, né, ela é um curso superior de alto nível, assim, porque eu sou formado em Direito, Ciências Sociais, ênfase em Ciência Política. A vivência do que acontece na Câmara é pesadíssimo, e esse processo é um processo muito ruim, né? Eu falo que caçar os outros não é fácil. Caçar os outros é fácil, né? Eu falo que se eu quisesse ser juiz, né, eu tinha feito concurso para juiz. Mas a gente quer ser legislador, e essa função, né, ela é atípica, né, que é julgar, né, uma pessoa. Eu posso falar por mim, pelo meu voto, né? O meu voto, eu sou professor de Direito, eu fiz uma análise jurídica, conversei com o advogado, li, né, as 1.400 páginas desse processo, li a defesa final, as alegações finais, 160 páginas. Participei da construção do relatório final do processo de impeachment. Há muitos elementos que demonstram, né, irregularidades na contratação, irregularidades graves, uso inadequado da estrutura administrativa, contratação de serviço sem contrato que desse fundamento. Agora, o processo também é político, né? O governo já vinha perdendo apoio político na Câmara já há muito tempo, né? As pessoas falam assim, porque tem um grupo que manda. Não, são vários grupos. A Câmara é formada de vários grupos. Tem um grupo do qual eu participo, tem um grupo do vice-prefeito, tem um grupo do PT, tem um grupo da oposição, tem um grupo do Euclides, do deputado Euclides, tem vários grupos que estão ali legitimamente, foram eleitos, participaram do processo eleitoral. Mas o governo também, ele errou muito na condução do governo, da articulação política e durante todo o processo, né? Você não chega nesse placar sem à querer toa. te interromper, eu tenho não posso falar que tem vasta experiência, mas eu fui vice-prefeito, já participei de muito intimamente na prefeitura, na verdade. Mas eu enxergo assim, e sempre falei isso de público, que tem dois cargos da maior importância na prefeitura. Não é só na prefeitura, no governo do Estado, na presidência da República e tal. É a Secretaria de Governo. Exatamente, e a Fazenda. Exatamente. As duas mais importantes. Importante. E colocou, assim, na Secretaria de Governo,
por muito tempo foi uma pessoa de fora de Governador Valadares. Periquito, né? Depois uma pessoa de Teoflotone. Eu entendo, assim, não é contra essas pessoas, mas claro. Você tem que conhecer o que está acontecendo na cidade, né? E na Secretaria de Fazenda, uma pessoa que era técnica, sim, né? Então, eu acredito que o menor dos problemas do Sandro foi em si a Secretaria de Fazenda, né? Mas não era uma pessoa política que necessariamente tivesse ali, né, a voz de impor politicamente um movimento. Mas, de fato, o governo pecou muito e não chega nesse placar à toa, né, Toninho? Nossa, 18-3. 18-3, né? Por mais que fale em perseguição, por mais que reclame, né, é a mostra da falência jurídica política do governo ao final desse processo. Porque... Eu falo que se sobrevivesse ao processo de impeachment, não sobreviveria administrativamente. Porque eu pensei assim, falei assim, olha, vai ser muito difícil arrumar 14 votos para caçar, né? Não, mas já estava muito consolidada ali a situação. Isso aí. E deixa eu te perguntar, e o Mourão com 86 anos consegue? Olha, eu acredito que sim, né? O Mourão já tem experiência, ele tá uma pessoa muito sóbria, muito lúcida, muito ativa. Eu falo que é um governo de transição, né, Toninho? Porque vai ser um governo de 2 anos e meio que tem que voltar muitas coisas no eixo, né? Reabilitar ali o hospital regional, o hospital municipal, você tem que voltar a fazer os pagamentos dos fornecedores. Então, assim, eu não vejo dificuldade nessa construção, né? Agora, vai ser um governo também que todos vão ter que, de alguma forma, cooperar para ajudar, porque é um momento muito crítico da cidade, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma da importância. Eu não duvido das condições do Mourão. Talvez seja a pessoa certa nesse momento, porque já foi prefeito 2 vezes, né? E tem muita sabedoria, né? E deputado por muitos anos. Então, acho que agora, nessa posição específica que ele se encontra-se numa posição um pouco de acima das divergências, né? Acima dessa polarização, porque agora a gente precisa que seja um prefeito que seja capaz de retomar os trilhos da gestão para a coisa funcionar. Quem que ele colocou como secretário do governo? Secretário de governo hoje está interinamente o Samuel Sabá, que é secretário de desenvolvimento. Uhum. Mas há uma construção ainda para a Secretaria de Governo que deve acontecer aí nos próximos 30 dias. O Samuel, conheço muito, entendeu? Ele é muito capaz, entendeu? Ele é muito capaz, com certeza. Assim, no geral, o secretariado está muito bem nomeado, assim, pessoas muito técnicas, com muita tranquilidade. Acho que vai ser um governo mais pacífico. E o secretário da Fazenda? O secretário de Fazenda hoje, a Rita, que é auditora fiscal, assumiu interinamente, ainda aguardando também. Eu fico imaginando o seguinte, porque você teve o impeachment na quinta, tomou posse na sexta. Não deu tempo, né? E você tem que ir ajustando, né? Ali, convidar até a disponibilidade. Convidar o outro, e né? ver a disponibilidade das pessoas, né? Porque as pessoas estavam trabalhando, né? Então, em breve a gente vai ter mais notícias aí. O Jamil, você que foi secretário da Fazenda, né? Uhum. Eu estava dizendo para você que eu estou construindo um artigo sobre planejamento econômico, que é a minha, né, a minha área, né, que eu gosto demais. Existe um plano diretor na prefeitura? Como é que... Não, hoje Valadares está com um plano diretor desatualizado, né? A gente tem um plano diretor de 2006, que deveria ter sido atualizado em 10 anos, nós já estamos em 2026, estamos já com 2 décadas, né? Na verdade, 1 década atrasado no plano diretor e um plano diretor de 20 anos atrás. E essa lei federal que regulamenta a questão do plano diretor, não é obrigatório isso, não? Está sendo descumprida a legislação federal. Inclusive, hoje isso é um problema para a cidade. É uma das pautas que eu mais falo na Câmara, eu reclamo, coloco no jornal, porque o executivo ele precisa contratar uma empresa ou uma instituição que lidere o plano diretor, porque o plano diretor ele deve ser feito ouvindo
as pessoas, fazendo as audiências públicas claro, e construindo tecnicamente. Por exemplo, tem que olhar as questões culturais, ambientais, as questões econômicas, porque senão você corre o risco de aprovar uma lei que proíbe a construção, por exemplo, de um prédio em uma área que já está ocupada. E aí você inviabiliza negócios. Né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um problema. Onde é que a gente vai construir o próximo distrito industrial? A gente precisa de um plano diretor que regule isso. Porque demanda uma série de problemas, na verdade. Sim, saneamento, água, transporte. Energia. Porque a pessoa fala o seguinte, Toninho, eu vou construir um loteamento em tal lugar. Não é assim, porque você tem que garantir transporte, você tem que garantir água, esgoto, você tem que garantir iluminação, você tem que garantir... Antigamente fazia de qualquer maneira. E não pode, né? Então, o planejamento urbano é fundamental e precisa do plano diretor. E quem que o Mourão colocou na Secretaria de Planejamento? Hoje, na Secretaria de Planejamento, está o Robert, que foi secretário de Obras, né? Um advogado, jovem, dinâmico, que vai ter que conduzir esse processo aí ao longo do ano. E é um desafio, né? Mas eu acredito muito que ele vai dar conta desse desafio. Então, a gente, viu, Jamil, a gente torce para Valadares. Com certeza. Ninguém está torcendo contra. E, Jamil, antes da gente entrar nós estamos aqui com o vereador Jamil Khalili para falar sobre Machado de Assis. Machado de Assis. Mas antes, para esquentar aqui o assunto, só a última pergunta, Jamil. Do ponto de vista político. Como é que está a Câmara hoje? Como é que ficou as bancadas? Não, hoje a gente... Ou não está ainda... como esse processo, né, finalizou na sexta-feira, essa semana e as próximas semanas é uma semana de reconstrução. Eu acredito que o prefeito vai encontrar uma maioria na Câmara nesse primeiro momento. Acredito, por exemplo, que o próprio Partido dos Trabalhadores, que é uma oposição tradicional, vai ter uma postura menos combativa nesse primeiro momento, porque eu acredito que agora, nesse primeiro momento, não tem como você combater, né? Porque agora é reconstruir. Né? O que tinha que combater, já combateu. Eu não consigo ver os 3 vereadores que votaram contra a cassação, né, também criando em si uma oposição por oposição. O vereador Jefferson, Ademar, o vereador Ulisses, eles sempre foram vereadores muito pragmáticos, muito pró-resolutividade. Então, também não vejo. Eu acho que agora é essa janela de oportunidades, né? Precisa agora avançar e enfrentar os desafios, porque também não tem mais muito tempo, né? São 2 anos e meio para encerrar um mandato. Ô, Jamil, na última vez que nós estivemos aqui, você falou sobre a situação financeira da prefeitura. Melhorou? Não, a situação financeira da prefeitura é terrível. A situação financeira da prefeitura vai exigir que o prefeito tenha muita firmeza e muita clareza em comunicar isso para a população, que ele vai precisar fazer escolhas de prioridade. E essas escolhas de prioridades não podem ser muitas. Né? Então, não tem muito recurso. Porque não há muito espaço orçamentário. E é o que eu falo, é uma decisão difícil que pode contrariar muitas pessoas, que vai beneficiar essas pessoas que estão contrariadas. Por quê? Porque você precisa redimensionar o serviço público em Governador Valadares. Aumentar a produtividade dele, reorganizar. São quantos funcionários na prefeitura? Você tem mais de 9 mil funcionários na prefeitura de Governador. Né? Você tem hoje um gasto de mais de 55% da folha de salário. Caramba! Então, eu até brinco que é o seguinte, Doninho, você é administrador... Deixa eu falar para você. Hoje, coincidentemente, eu peguei o gasto nosso de funcionário, 20%. 20%. Então, não, eu falo o seguinte, você é gestor de uma empresa. Aquilo que mais demanda seu tempo, você tem alguém para resolver. Meu maior problema é cabeamento, meu maior problema é conteúdo. Você vai ter alguém para isso. A Prefeitura de Governador Valadares, o maior desafio dela são pessoas, 54%, 55% da folha,
E você tem uma diretoria de RH simples, você não tem uma secretaria de gestão de pessoas. Então, por exemplo, um secretário precisa de uma funcionária que saiba mexer na agenda dele, ele vai para fora da prefeitura para pedir. Tinha que mandar isso para uma secretaria de gestão de pessoas para ela, naquele quadro de funcionários, encontrar a pessoa adequada, né? Realmente, com 9 mil funcionários, né? Você tem que ter você tem que ter uma gestão de pessoas, né? Você tem que ter, assim, não é demérito do RH, pelo contrário. O RH faz muito, mas com uma estrutura muito pequena. Quem que é hoje o secretário de administração? De administração hoje é o Alan Eringer, foi secretário de planejamento do governo André Mello e foi também gestor da Câmara Municipal. Então é pessoa... Tecnicamente capaz. Tecnicamente habilidoso, sabe o que faz. Então acho que tem condições. Mas é um problemão, você tem que licitar e gerir pessoas. 9 mil pessoas. 9 mil pessoas. E saber onde essas pessoas estão, né, Toninho? O problema é esse. Porque você tem aí quantos funcionários? Emprestado para lá, emprestado para cá. Emprestado, se está trabalhando, se não está trabalhando, qual é a qualidade, é um desafio. Eu falo a pessoa, às vezes critico o político, mas eu falo o seguinte, falo assim, se você não escolher pessoas que saibam gerir, por mais que você fique chateado com eles, muitas vezes, pelas escolhas, não vai dar certo. Não dá certo. Não dá certo. É muito complexo, né? Muito complexo, exatamente. E o problema maior, sabe o que é, Jamil? Que você falou aí, 9 mil funcionários. A produtividade disso, né, nunca foi medido, né? E as pessoas acham que quando a gente fala em produtividade, Toninho, que a gente está falando que as pessoas não trabalham. Não, às vezes elas estão trabalhando até muito. Mas o resultado não está vindo porque não tem processo. Então, assim, não é o problema do trabalhador. Gestão de pessoa é problema do prefeito, é do secretário de administração, é do dono da empresa. Às vezes tem um funcionário ótimo, ele trabalha maravilhosamente bem, mas o que ele produz não é conectado ao seu negócio. Jamil, nós estamos aqui com o vereador Jamil para falar sobre Machado de Assis. Machado de Assis. E Machado de Assis foi funcionário público. Foi funcionário público. Conta para nós um pouco da história do Machado de Assis. Toninho, a história do Machado de Assis é super interessante porque ele é considerado hoje o maior escritor brasileiro, né? Ele é a figura central da literatura brasileira, né? Ele está numa posição como Mark Twain está nos Estados Unidos, né? Ele está numa posição de nobreza na literatura mundial, mas ele é filho de pessoas simples, né? Uma mãe que não tinha instrução, um pai que não tinha... Mulato, né? Assim, a literatura, por muito tempo, retratou o Machado mais branco, né? Mas ele não, ele era um mulato, naquele sentido... o que a gente hoje falaria o pardo, né? Um pardo mais escuro, mais para negro, preto, né? Do que para... o pai era pardo, negro? Né? O pai e a mãe, negro. Eles tinham essa descendência, né? Já misturada. Não, já eram figuras com essa descendência misturada. E aí ele aprendeu a ler muito cedo, autodidata, vira servidor público, né? E casa também com uma mulher da nobreza, assim, da alta sociedade, né? Que apresentou ele, né, a um mundo mais cultural, mais elevado. Então, o Machado, o encaminhamento da vida dele permite que ele tenha acesso, né, às grandes obras da literatura inglesa, da literatura europeia, francesa. E assim, a vida dele era uma vida já culturalmente relevante. Casado com essa senhora, né, que não era pobre, né, era da alta classe, e não tem filhos, né, ao longo da vida não tem filhos. Então, a devoção absurda, né, com a mulher dele, e
essa vida, essa construção que ele vai ter da literatura. Tem um talento O talento, aí não tem dúvida nenhuma, né? Algumas pessoas chegam alguns literatos e estudiosos, né, comparam Machado de Assis a Shakespeare, né? A literatura de Shakespeare, assim, a importância dela para a literatura mundial, né? Então, a relevância dele é absurda. E conta para nós, Jaime, sobre os livros. Ele escreveu uma punhado de livros, né? E a gente tem duas... muito vasto a produção literária dele. Isso, e a gente tem duas fases, né? Que é uma fase mais romântica, essa primeira fase, que aí a obra dele vai ser muito parecida com a Jane Austen da Inglaterra, né? Que é aquela literatura romântica, né? O herói, a mocinha, um conflito, né? Um conflito de amor, e ao final, né? O felizes para sempre, né? Que é a perspectiva romântica, né? Que é o storytelling padrão, né? Você tem alguém que se apaixona por alguém... Nessa fase desse, né, de romantismo dele aí, quais são os livros, assim? Ressurreição. Eu até coloquei aqui que são tantos, viu, Toninho? Que a gente mesmo se confunde muito, né? Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e a Garcia... são romances urbanos, né? De uma época que estava começando, no Rio de Janeiro urbano ali, né? Como cidade. Então, fala dos costumes, dos dilemas sociais. Então, por isso que eu comparo, né? Lógico que eu não sou especialista em literatura, e falar do Machado é um risco enorme, né? Eu falo que a cadeira minha é do Machado de Assis, eu gosto dos livros dele. Você, né? Que escolheu a cadeira? Não, fui sorteado. Sorteado, né? E fiquei satisfeitíssimo, porque já era dos autores o autor que eu mais gostava, assim. Não, tem outros autores ali que eu gosto muito, né? Mas era um autor que é muito relevante, né? Muito conhecido, muito conhecido, e tem essa importância, né? Mas é muito difícil. Então, assim, eu tô aqui, né, como um confrade da academia, mas também como um estudioso, assim. A minha percepção é que essa primeira fase dele é muito parecida com o Jane Austen. Jaime? Alguém tem que divulgar as obras. Lógico. Você não é especialista não em sou... Machado de Assis. Mas eu falo que é o seguinte também, é o que eu falo com meus alunos do curso de Direito, né? A gente, às vezes, fala de literatura, eu pego algumas disciplinas, que a literatura ela não pertence a ninguém. O autor, depois que ele escreveu o livro dele, a interpretação é do leitor, né? É o gosto do leitor. É o gosto do leitor. E aí também é a necessidade da gente deixar claro para quem está nos ouvindo, para quem está acompanhando, né, que não precisa ser expert para entender. É você ler e você se comparar, né? Eu gosto mais dessa segunda fase do Machado de Assis, que é uma fase mais realista, que vai ter lá Memórias Próximas de Brás Cuba, vai ter Capitu, né? O Dom Casmurro, que é o mais famoso, que é já uma relação mais adulta também, mais amadurecida dos personagens. Eu gosto muito daquele conto, né? Que é o conto do Hospício, né? Me fugiu aqui o nome da obra. Eu vou lembrar, que é um conto maravilhoso, que o cara tá tão preocupado em estudar a loucura, que daqui a pouco ele ficou doido. Que é um pouco, eu acho que a gente vive na política também. Eu adoro Machado de Assis, porque, assim, por exemplo, quando você pega o Memórias Póstumas de Brás Cubas, você fica um pouco em estado de choque, assim, porque como a literatura romântica é sempre um final feliz, não, você vai pegar o Brás Cubas traindo a esposa, sendo amante, enganando, trabalhando na política. Então, eu falo que, assim, é a verdade nua e crua no realismo. Agora, esse do Brás Cubas aí, o narrador é um defunto, né? É isso que faz a obra, assim, ela é realista, mas é surreal, né? Por que ela é realista?
é para quem está nos ouvindo entender, né? A gente fala que uma obra é realista porque ela não floreia, né? Ela vai no cerne do conflito da sociedade. Não tem esse negócio de que tudo vai dar certo, né? O personagem, o herói, né? O personagem principal, ele é cheio de defeitos. Mas ela é surreal porque como é que você vai saber o que o morto pensa, né? Mas eu falo que é um exercício que Machado de Assis faz, que é aquele exercício talvez que nós vamos fazer quando estivermos, né, próximo do leito de morte, que é, se eu tivesse que contar a minha história, né, se eu pudesse... Depois de morto. Se eu pudesse contar a minha história sem filtro, né, porque... sem filtro, O Toninho conta a história da família, Coelho, conta a história dele, conta a história da cidade, né? Mas tem uma coisa ou outra, eles falam assim, isso aqui eu só posso falar depois de morto. Porque senão eu vou criar uma inimizade, senão eu vou revelar uma coisa que alguém não gostaria que fosse revelar, eu posso ferir o sentimento. Então, a Memórias Pós-Brás Cubas tem essa vantagem, né? Que é... Um defunto que fala. Tô nem aí, não tem filtro, já morri mesmo, então ninguém pode vir me julgar agora. Agora, mais realista, porque ele vai contar uma história que não é uma história romântica. É uma história onde o próprio Brás Cubas é um herói lascado, né? É um herói que passa a vida toda tentando criar um remédio, né? Que não funciona. E ele tem uma vida de falsidades, de superficialidade, né? Então... É interessantíssimo. Agora, é interessante o seguinte, entendeu, Jamir? Eu li recentemente... Procurando aqui, qual que é o nome do conto do hospício? Mas eu li... O Alienista. O Alienista, exatamente. Ué, São, você está Esse conto é maravilhoso, porque se você ler e colocar na política, por exemplo, você vai ver que as pessoas se tornam aquilo que elas começam excessivamente a falar, né? Então, eu acho que é um conto, assim, Machado é fenomenal mesmo. Mas, Jamir, essa história do defunto contar a história, você vê que ele tem eu li recentemente a menina que roubava livro, e também o narrador é uma alma. Mas você vê, né, que Machado vai ter essa técnica em 1880, 1870, 1881, ele já vai vir com essa metodologia, que aí é importante a gente entender por que o Machado é tão importante, né? Porque, ele começa com uma obra romântica que já era escrita, né? Havia muitos livros românticos, mas ele vem na fase realista e faz uma ruptura enorme com a literatura. A literatura passa a ser complexa. E ele, não falo plágio, a literatura dele, assim, ele se baseou em um desses escritores... Olha, tem muita intertextualidade no livro de Machado, né? Com Shakespeare, com a literatura grega, com os clássicos... Agora, não há assim uma cópia. Eu acredito que a maior parte que há assim, de influência, né, nessa fase romântica do Machado, eu vejo muita influência desses autores como Jane Austen, como esses autores românticos mesmo, que é como se fosse... Como é que eu escrevo um livro, né? Eu tenho uma tabelinha aqui, eu vou fazer... Tem uma fórmula, né? Tem uma fórmula mágica aqui. Já nessa segunda fase... Machado, ele já é um outro Machado, totalmente amadurecido e rompe, né? Ele cria um novo paradigma de literatura, que ele é influenciado pelas obras, né? Ele vai ser influenciado pelos dilemas shakespearianos, ele vai ser influenciado pela literatura francesa, mas é uma construção tipicamente brasileira. Jamir, o Salmo está ali falando que o tempo está esgotando. Você podia falar um pouco para nós do Dom Casmurro
E da Capitu. A Capitu que é famosa. Eu até brinco, eu falo que todos os problemas do livro Dom Casmurro estariam plenamente resolvidos na contemporaneidade. Primeiro que é o seguinte, qual que é a maior dúvida do livro, né? É se ela traiu ou não. E qual é o objeto da traição? O filho, né? Uhum. O filho da Capitu. E isso você resolveria com um exame de DNA. Isso aí você resolveria com um exame de DNA. Você ia lá e faria. E ele não precisaria ficar aquele tempo todo pensando se ela traiu ou não. Agora, ele também tem uma questão que é da psiquiatria, da terapia, da psicologia, né? Porque o protagonista, ele é uma pessoa que está perturbada, né? Ele está num processo de que é necessário procurar um psicólogo para ele resolver, né? Que é uma adoração, um ciúmes, uma inveja que faz com que ele comece a pensar no que ele... Mas você acha Embora eu acho que Capitu traiu. Não é nenhum objeto contra o papel feminino, não. Você sabe por quê? Eu passo pelo pressuposto seguinte. O narrador, ele tem dois elementos na narrativa. O elemento descritivo e o elemento psicológico. O elemento psicológico são as elucubrações, né? As hipóteses, as sensações, as imaginações. O elemento narrativo, eu tenho que pressupor que são... o elemento descritivo, eu preciso pressupor que ele seja verdadeiro. Então, por exemplo, quando ele fala da casa dele, quando ele fala da rua, se a rua era de pedra, se a rua era um morro, e ele faz descrições do filho parecidos com o do amigo. Então ele fala, ele tem o mesmo cabelo, ele tem o mesmo formato, o amigo estava lá na casa naquele horário da noite, o amigo falou que estava com dor de cabeça, ou ela, agora eu não estou me lembrando, né? Eu já li 2 vezes, mas tem vários outros aspectos. Então, quando ele descreve a cena, eu não posso pressupor que é falso. Eu tenho que pressupor que ele não está inventando. Agora, quando ele fala, né? Ela era alegre, ela era atraente, eu acho que ela quis me dizer isso, aí do ponto de vista subjetivo, eu nunca vou saber. Mas os elementos objetivos indicam que ela o traiu, eu não tenho dúvida, não. O tempo esgotou, mas você podia, desses livros do Machado de Assis, qual que você recomendaria? Eu falaria esses 2, né? Memórias Próximas de Brás Cuba e Dom Casmurro, porque são os mais famosos. Os mais conhecidos. São Memórias, o de ruptura paradigmática mais profunda, né? Que você sai de uma fase para outra. Eu acho que assim, se você precisar falar do Machado, é melhor que você tenha conhecido essas 2 obras. Tá bom. Né? E indicaria esse conto, O Alienista. Ele é curtinho, lê num dia, 2 dias, que eu acho ele maravilhoso para a gente entender o estilo dele. Jami, eu quero te agradecer. Agradecer a Academia de Letras por estar sempre presente e desejar a você sucesso aí na Obrigado, sua... Toninho. E muito parabéns pela sua postura nessa comissão aí, processante, fico feliz aí que é muito difícil. É difícil, gera muitas especulações e acredito que a gente conseguiu passar um ar de seriedade, uma tranquilidade. E ninguém falou nada de você, entendeu? Graças a Deus, e porque também nós agimos de forma imparcial, muito prudente, e cuidadosa nesse processo. Tá bom. Reconhecido até pelo prefeito e pelo advogado do prefeito. Eles na tribuna, eles vão falar lá e me elogiam, graças a Deus. Muito obrigado, Jami. Obrigado, Toninho. Um abraço a todos. E muito obrigado aos nossos assinantes aí. E leiam Machado de Assis. Muito obrigado.